Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja na cozinha da sua casa, aquela cerveja única que você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo, só na cozinha da sua casa. Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e o tema de hoje é o último passo dos 5 passos para você fazer uma cerveja na sua casa. Tudo que você precisa fazer nessa série de vídeos. Esse é o último vídeo que eu vou falar do último passo para você chegar à sua desejada cerveja. A cerveja que você pensou, a cerveja que você se preparou, a cerveja que você escolheu para fazer, né, como experiência ou para repetir uma receita que você já conhecia. Enfim, você cervejeiro caseiro é livre para fazer a cerveja que quiser. Mas vamos lá. Lembrando que eu estou falando todas essas aulas mais focadas no passo a passo, né? No mão na massa, sem entrar muito em teoria, para você ver, pegar e fazer e começar, simplificar as coisas para você começar a fazer, encorajar você a começar a fazer a sua cerveja. É o passo a passo mesmo. Claro que vai ter que ter um pouco de teoria, que é para você entender cada passo, cada etapa mínima que ela seja. Eu falo o porquê, quando é possível, quando é necessário, para que fique mais claro na sua cabeça por que você está fazendo determinada tarefa, tá certo? Então vamos lá. Quem assistiu aí o primeiro vídeo, os 5 passos, o 5º passo, a gente vai falar, só relembrando, a gente já fez a abraçagem, que foi o primeiro passo, com recirculação e lavagem. Fez a segunda, que foi a fervura. A segunda foi o resfriamento do mosto, né? A terceira, fermentação. E a última, cerveja fermentou, falta o quê? Envasar, colocar na sua garrafa. O passo 5, então, como eu separei, o 5º é envase e carbonatação. O que é que vai acontecer aqui? Na carbonatação, a gente vai colocar mais CO2 para que a nossa cerveja fique gaseificada. É o gás da nossa cerveja, é a espuma, é o colarinho, certo? Lembrando que lá na etapa da fermentação, as leveduras elas já comeram o açúcar que estava lá, o açúcar fermentável, né? Já transformou esse açúcar em álcool e transformou em gás. Só que nessa etapa o gás carbônico ele foi dissipado, né? O gás saiu pelo airlock, foi-se embora e a nossa cerveja ainda não tem gás suficiente para que a gente possa beber. Porque o gás, ele é um elemento da cerveja, você pode pensar que ele está só ali para dar a sensação de gás, mas não. Ele serve para arredondar os sabores, para que a gente sinta melhor os sabores que a gente está botando na nossa cerveja. A gente vai sentir melhor o malte, a gente vai sentir melhor o lúpulo, a gente vai sentir melhor o que a levedura está trazendo para a gente, certo? Então, além de dar aquele frescor, né? Dependendo do estilo, alguns mais frescor, outros menos frescor, certo? Ele ainda vai servir para arredondar o sabor da sua cerveja, certo? Então, vamos lá. Primeiro para o envase. Vamos falar primeiro para o envase. O que é que a gente precisa tomar cuidado com o envase? Lembramos que na etapa da fervura, a gente sanitizou o mosto. O mosto está livre de bactérias, de micro-organismos que possam contaminar nossa cerveja, certo? A gente ferveu para isso também, né? Um dos porquês da fervura é a gente sanitizar o nosso líquido, para ele ficar limpo, para ele ficar esterilizado e para ele não se contaminar, certo? Se tiver alguma coisa contaminando ele ali, ele vai ser fervido e vai matar tudo que tiver que contaminar ele. Então, a partir da fervura, eu já falei aqui várias vezes, a gente tem que tomar cuidado com tudo para que esse líquido não se contamine. Como é que a gente faz isso? A partir da fervura lá, tudo que for tocar no mosto, no líquido que a gente está transformando em cerveja, junto com a nossa amiga levedura, tudo que for tocar nele tem que ser sanitizado. Como é que a gente sanitiza? Botar álcool 70, a gente passou pela pandemia agora, né? Agora não, né? Há uns 3 anos atrás, e a gente tinha que passar álcool 70 em todo canto, para a gente matar o que pudesse nos contaminar. No caso, o vírus.
né, do Covid. Então, existem outros vírus, outros micro-organismos que precisam ser, a gente precisa cuidar deles para que eles não contaminem a nossa cerveja, e a gente faz exatamente com isso, com álcool 70 ou com PAC 200, que é uma solução que é tipo um cloro, é um pó que parece um cloro, que você mistura com água, ele rende muito, só que ele demora um pouco mais para agir, a gente precisa deixar um tempo lá. O álcool 70 não, mas o álcool 70 ele pode ressecar se você estiver usando ele em partes de plástico, por exemplo. Nós temos o arrolhador não, o tubo de invase, ele é de acrílico, né? Eu acho que é acrílico aquilo ali, que se você ficar usando álcool 70, com o tempo ele pode rachar, né? Então, prós e contras de PAC 200 para álcool 70 são esses. O álcool 70 ele é mais rápido de fazer, mas cuidado quando você for usar em plásticos. O PAC 200 você pode usar em qualquer coisa, só que demora um pouco mais, beleza? Então, o que é que a gente, para fazer o invase, que é a primeira coisa que a gente faz? Sanitiza as nossas garrafas. Eu trouxe até um exemplar dessa vez. Dessa vez a gente tem até aqui, a aula vai ser com algumas coisinhas, né, alguns objetos, utensílios utilizados nessas etapas. Garrafinha. Essa garrafinha foi reutilizada, certo? Eu não lembro qual foi a cerveja que eu tomei nessa aqui, mas eu já reutilizei pelo menos 10 vezes essa garrafinha aqui, certo? Primeira coisa é jogar álcool 70 aqui dentro, certo? Nela é bom você colocar aqui na borda também, certo? Balançar e deixar o álcool 70 agir, certo? Jogar o excesso fora e deixar ele secando. Faz isso em todas as garrafas, tá? É um pouco maçante isso aí. Realmente é um pouco... demora um pouco. O álcool 70, ele é volátil, né? Normalmente ele evapora rápido. Mas quando ele está aqui dentro, ele não evapora tão rápido. Então, se você... existe um utensílio que ele facilita muito, que é um escorredor de garrafas. Que a gente coloca ela... é como se fosse uma torre, que ela tem várias hastes assim, que a gente bota as garrafinhas assim, que ela fica escorrendo o álcool 70 que foi colocado ali, certo? Então isso faz com que ela seque muito mais rápido do que secar assim. Isso já vai uma dica, um passo a passo, tá? Antes de continuar, eu vou pedir para vocês curtirem e compartilhar esse vídeo, certo? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, mais pessoas tenham acesso a saber como é a invase, saber como é a carbonatação e todas essas dicas que eu estou dando aqui. Beleza? Voltando, se você não tiver esse escorredor de garrafas, bota para fermentar assim, aliás, para secar assim em pé mesmo, de vez em quando pega cada uma e fica fazendo assim. O ruim disso aí é que para uma leva de 10 litros você vai estar usando aí umas 20 garrafas. Você ficar fazendo isso em 20 garrafas até secar é meio maçante, né? Mas enfim, dá para fazer. A dica é comprar, logicamente, esse escorredorzinho que eu estou falando. Então, continuando. Sanitizou a garrafa, está sequinha, beleza. A gente precisa sanitizar também a tampinha, certo? Bota ela num prato, joga álcool 70 em cima. Depois faz assim, né? A sua mão tem que estar sanitizada também com álcool 70. Depois você balança para tirar o excesso e deixa lá ela secando. Ela vai estar abertinha, aí não é problema porque ela vai evaporar muito mais rápido do que as garrafas. Então isso aqui é tranquilo. Você deixa no prato lá, pode botar até um papel toalha em cima que ela vai secando rapidamente, certo? Sanitizou a garrafa, sanitizou a tampinha. É hora de pegar o balde, o balde fermentador, que está lá no seu freezer, na sua geladeira lá, terminando de fazer o dry hop, por exemplo, se você assistiu a aula passada, você sabe que é o dry hop, né? Que você fez o cold crash, né? Baixou a temperatura lá para baixo, acabou a terceira etapa da fermentação, certo? É hora de botar esse líquido na garrafa, que já vai estar fermentada. Antes de botar na garrafa, qual é o próximo utensílio que vai tocar nesse líquido e que eu preciso sanitizar de todo jeito? É o tubo extrator de mosto. É um tubo que eu boto na torneirinha do meu balde fermentador, que ele tem uma válvulazinha embaixo, que quando toca embaixo, eu vou desenhar aqui pequenininho.
é um tubo, certo? Que aqui embaixo eu tenho uma válvula, que ela tem um pino, certo? Fica aqui dentro, sai um biquinho desse pino e ele fecha aqui. Quando eu enfio ele na garrafa, ele sobe, certo? E o líquido que está saindo do balde, que como isso aqui está acoplado na torneirinha do balde, eu abro essa torneirinha, o líquido, quando ele cair, se essa válvula estiver aberta, ela começa a encher a minha garrafa. É como se eu enfiasse o tubo aqui dentro, quando ele tocar aqui no fundo, ele vai empurrar a válvula e vai abrir e o líquido vai começar a sair do meu balde, certo? O líquido começa a cair, tá? E quando ele estiver chegando mais ou menos aqui, em cima, já em cima da garrafa mesmo, eu tiro, porque quando eu tirar aqui, a válvula vai descer e vai tampar de novo. E aí, como o cano estava aqui dentro, então esse líquido que está aqui ele vai dar uma baixadinha, que ele vai ficar mais ou menos naquele nível que a gente vê nas garrafas que a gente compra nos mercados aqui, que ele fica mais ou menos nesse nível, certo? Então, bota o tubo, pressiona aqui embaixo para a válvula apertar e começa a encher. Quando chegar aqui em cima, pode até passar um pouquinho daqui, você tira, certo? E aí, o líquido está aqui, a sua tampinha está sanitizada e você vem aqui, bota a tampinha e usa. Isso aqui é um arrolhador, certo? Para você fechar a sua garrafa, tá? Isso aqui, eu coloco a minha garrafa aqui, certo? A tampinha aqui, eu vou botar aqui nessa mesa para mostrar melhor. E pressiono, certo? Pressiono com o arrolhador, ele fechou. Gastei uma tampinha aqui para mostrar para vocês, ó. Fechou. Como é que você testa se fechou mesmo como num supermercado? Você força aqui, se ela não girar de jeito nenhum, pode até pegar um pano, né? Eu estou sem pano aqui, mas assim, pode até pegar um pano para testar. Se não girar, ela está fechada como deve ser fechada. Beleza? Agora, a gente está falando do invase, certo? Isso aí você vai replicar para todas as suas 20 garrafas, tá? Encheu, beleza. Só que essa etapa do líquido na garrafa também é a etapa da carbonatação. Foi o que eu falei no início do vídeo. As leveduras, na fermentação, elas criam álcool e gás, e esse gás é dissipado, certo? Pelo airlock, tudo, diferença de pressão entre o balde e o meio externo, ele sai e ali no líquido ainda vai ter um pouquinho de gás, certo? Mas não suficiente para transformar o sabor da sua cerveja. Então a gente precisa colocar gás na nossa cerveja. Existem duas maneiras, né, principais, que é você fazer a carbonatação forçada, que é você botar o gás carbônico nela, na cerveja, certo? Que eu não faço, não sei nem como é que faz isso aí. E o prime, que é você colocar mais açúcar fermentável no seu mosto para que a levedura que ali ainda está no mosto, certo? Que ela estava adormecida porque estava no cold crash, temperatura abaixo perto de 0 grau, ela estava adormecida, ela vai acordar e vai comer aquele açúcar fermentável e vai transformar em gás carbônico, certo? Vai fazer um pouquinho de álcool ainda, mas ela vai fazer muito mais gás carbônico, essa é a intenção dessa etapa, dessa carbonatação, o nome já diz. Só que esse gás, nessa etapa, não vai ser dissipado. Por quê? Porque a garrafa vai estar fechada. E ele aqui vai tentar sair, não vai. O gás carbônico, então, vai se incorporar na nossa cerveja. Vai se transformar num líquido gaseificado. Certo? Então, como é que a gente faz isso? Eu mostrei aqui como é que a gente engarrafa, certo? Mas para fazer isso, eu já tenho que ter colocado o açúcar fermentável, que pode ser açúcar cristal, pode ser açúcar demerara, pode ser açúcar mascavo. O mascavo pode até atribuir um pouquinho de sabor na sua cerveja. Mas demerara, cristal, até extrato de malte também você pode fazer prime com extrato de malte, é um pouco mais caro. O mais barato é o cristal. O que você usa na sua casa é o açúcar ideal para você
carbonatar a sua cerveja. A não ser que você use sempre o açúcar mascavo, né? Esse aí pode conferir um saborzinho diferente na sua cerveja, a não ser que você queira esse sabor na sua cerveja. Pode também, vai carbonatar também, beleza? Como é que a gente faz o prime? Cervejeiro caseiro normalmente faz prime, tá? Que é uma coisa mais fácil de fazer, você faz com açúcar da sua casa. Você não precisa de nada além de você pegar um tubo de CO2 para colocar na sua cerveja. Isso aí já soa um pouco industrial, né? E o que a gente faz aqui é cerveja na cozinha de casa, com utensílios triviais, que a gente monta, né? E da forma mais simplificada possível, que não significa que é uma forma ruim que vai alterar no seu sabor. É uma forma que é simplificada, tirando do industrial e trazendo sempre para o caseiro, né? Então, vamos lá. Passo a passo para fazer esse prime. Você já entendeu o que cervejeiro caseiro tem que fazer prime, beleza? Existe um cálculozinho. Primeira coisa, calcular a quantidade de açúcar que você vai colocar para a sua cerveja. Isso vai influenciar diretamente na quantidade de espuma da sua cerveja. Acontece já aconteceu. Não aconteceu comigo não, mas já aconteceu algumas vezes com alguns cervejeiros caseiros que eu já vi de cervejas estourarem. Por quê? Porque quanto mais açúcar você bota, aliás, aconteceu na primeira cerveja, ela pipocou, teve um que pipocou, tô lembrando agora. Porque eu vou contar rapidinho como a gente fazia, deixa eu só finalizar esse raciocínio. Mas a quantidade de açúcar está diretamente ligada à quantidade de espuma que você quer na sua cerveja. Uma quantidade segura que você vai ter uma espuma boa. É claro que a espuma depende do estilo, mas assim, uma espuma boa para uma IPA, por exemplo, para uma Ale, uma IPA que você queira, é 6 gramas por litro. Eu acho que você nunca deve passar de 6 gramas por litro, certo? Tem estilos que a carbonatação é menor, 4 gramas por litro, vai depender do estilo. Tem estilos que é 5, aí vai de 3, né? Tem estilos que a carbonatação é lá embaixo, porque a cerveja é bem frutada, aí não tem muito gás, não é tão gaseificada assim, né? Mas enfim, primeiro você olha pelo estilo e nunca passe de 6 graus para você não estourar essa garrafa. Deixa eu contar a história agora. Hoje em dia eu faço o prime, que é o mais indicado para se fazer, é você botar esse açúcar, fazer esse cálculo de açúcar, você transforma ele num mel. Por exemplo, vamos supor que rendeu 8 litros de cerveja, certo? Eu vou botar 6 gramas por litro, certo? 6 vezes 8, 5 vezes 8, 40, 48. Né? 48 gramas de açúcar. E aí eu boto o dobro de água, certo? Nesse açúcar. Boto 100 ml de água e fervo, certo? Eu faço um melzinho ali, boto na frigideira, fervo, certo? Deixo ele fervendo lá uns 5 minutos para esterilizar. Aí ele já vira um líquido doce. E eu tanto posso jogar esse líquido em cada garrafa. O ruim disso é que eu tenho que calcular exatamente a quantidade certa para cada garrafa, certo? Eu uso garrafa de 300 ml, eu uso garrafa de 500, de 600, e aí é meio difícil você... Quanto vai para uma de 300? Quanto para uma de 500? Quanto para uma de 600? Desse líquido ali que está ali, esse líquido doce que eu vou fazer o prime. Então tem que fazer um cálculozinho aí, ou você pegar esse líquido e jogar diretamente no balde fermentador, tá? Com muito cuidado para que ele não levante, não deixe a sua cerveja turva, que você se esforçou tanto para deixar ela límpida, você no final das contas dá uma mexida lá e ela fica mais turva do que você esperava. Mas aí você coloca, né, tenta botar uma escumadeirazinha embaixo, joga esse melzinho ali por cima, tentando mexer assim por cima, né, tentando fazer um chuveirinho ali por cima, joga tudinho, depois com a pá cervejeira sanitizada, você mexe devagarzinho, fica mexendo ali, tal, devagarzinho, por um tempinho, tá? Aí depois, para esse líquido ele ficar homogêneo no seu mosto, tá? O importante é que ele se misture de forma bem homogênea, para não ficar uma parte mais carbonatada do que outra, né? E aí, você fez isso, faz com calma e o seu líquido ali está adocicado para essa carbonatação acontecer. O que é que aconteceu comigo que eu estourei garrafa? Eu
fiz o cálculo no início. Os meninos faziam comigo, Marcelinho e tal. A gente teve a brilhante ideia de jogar o açúcar dentro da garrafa direto. Funciona também, mas você precisa ter esse cálculo muito bem feito. Então, uma garrafinha de 300, eu pegava um sachê daquele de 6 gramas, aí vamos supor que o cálculo aqui era 3 gramas para essa garrafa. Aí para eu tirar metade daquilo ali, a balança caseira ela não é tão precisa assim, né? Então, ocorreu de uma garrafa ou outra, e não lembro se foi na pequena, mas imagino que em vez de botar 3, eu boto 5 gramas nessa aqui. É quase o dobro, né, de açúcar. Então, e nas primeiras cervejas a gente estava aprendendo a fazer como eu acho que foi na primeira cerveja que a gente fez isso. A gente aprendendo, e aí uma das garrafas foi mais açúcar, né, carbonatou demais, e muito gás, e a garrafa estoura mesmo. Sério mesmo. A garrafa estoura. É um cuidado que você deve ter em não colocar muito açúcar, certo? Então, fazendo dessa forma, depois de muitas cervejas feitas, você vai tendo o cuidado necessário, você vai aprendendo mais, né, de tanto fazer, e aí esse risco ele tende a zero se você tomar muito cuidado, beleza? Então, voltando, fizemos o primer, botamos na garrafa, fechamos. A gente agora precisa apenas esperar, certo? Qual é o tempo médio que a gente espera? 7 a 15 dias, certo? Mais ou menos isso. Quanto mais você esperar, mais o sabor vai estar arredondado. Mas é lógico que a gente também é um pouco impaciente. Eu não passo de 7 dias não, sinceramente eu não passo de 7 dias não. Agora, vai ter cerveja que eu vou beber depois de 15 dias, fácil. 15, 20, 30. Então eu sei que mais na frente ela vai estar com sabor mais arredondado. A carbonatação ela vai estar toda finalizada, certo? Com 7 dias ela pode estar toda finalizada, mas o sabor ainda não está tão arredondado. Então a gente precisa dar tempo ao tempo. Tempo à levedura, porque, de novo, aqui é o trabalho da levedura. É ela que vai fazer isso. E a levedura ela passou por temperaturas de 19 graus, 20 graus, que eu fui aumentando ali, chegou em 24, aí a gente joga o líquido para a garrafa de novo, aí ela passa a se estressar, né, mudando de ambiente, o líquido ele vai ficar aerado de novo, então muda, ela começa algumas podem morrer com essa movimentação toda, né, você não deve nem mexer muito no balde, porque quanto mais mexer, mais pode atrapalhar o trabalho da levedura mesmo. Então, a gente tem que dar tempo para a levedura ela se estabilizar novamente e trabalhar bem. Principalmente aqui em Recife, que a gente agora deve estar com 30 graus. Está um calor danado, 32 graus, alguma coisa aqui. Assim, verão aqui chega a 35 graus, tudo mais. E aí é ruim para a levedura ela carbonatar nessa temperatura. Muitos cervejeiros caseiros falam que carbonatação pode ser na temperatura ambiente. Eu normalmente coloco na temperatura ambiente, certo? Eu nunca vejo problema nisso. Mas o ideal é que a temperatura ideal de carbonatação você pensar qual foi a temperatura que a sua cerveja terminou de fermentar, certo? Lembra da aula passada que nós temos 3 etapas da fermentação. A primeira é a adaptação, a segunda é a principal, que é a fermentação em si, e a terceira é a etapa que as leveduras elas vão se alimentar de subprodutos que ela mesma produziu, ela vai com esses produtos de volta, certo? Que ela vai trabalhar mais intensamente, e essa etapa é uma etapa que tem como característica a elevação da temperatura. E a gente passa de 19 para, por exemplo, eu estou fazendo aqui uma Black IPA, que eu venho falado, eu tenho feito os vídeos acompanhando essa Black IPA. Inclusive eu vou fazer dry hop nela amanhã. Essa Black IPA eu fermentei a 19 graus e agora eu levei 1 grau por dia para que ela aumente a produção e ela coma os subprodutos que ela mesma produziu, porque não vai ter mais açúcar ali no mosto, certo? A densidade ela já atenuou, ela não parou de descer, e aí as leveduras elas vão comer esses subprodutos,
certo? E elas vão trabalhar mais, eu elevando a temperatura. Então, a levedura já passou por várias temperaturas e agora ela está trabalhando de novo com novo açúcar fermentável. E o ideal é ela trabalhar na temperatura que você terminou essa terceira etapa da fermentação. Por exemplo, no meu caso, 23 graus. Esse aí é o melhor dos mundos, tá? Se você não quer ligar seu freezer para ficar gastando energia ali, né, mais alguns dias, mais 7, 15 dias, beleza, bota na temperatura ambiente. Mas se você quiser realmente se preocupar com isso, nem desliga o freezer, engarrafa e bota ele de novo naquela mesma temperatura. Vai demorar um pouco mais, logicamente, porque quanto mais alta a temperatura é, mais rápida é a carbonatação, mais ela vai fazer uma carbonatação mais acertada, né? Lembrando que carbonatação é para arredondar os sabores, para uma cerveja gaseificada. O gás ele serve para que você sinta melhor o malte, o lúpulo, o que a levedura trouxe, beleza? E para que aquela espuma ela seja um isolante térmico. Então, aquela espuma ali em cima, aquele colarinho denso, ele vai isolar termicamente a sua cerveja, ela vai demorar a esquentar por conta daquela espuma. Pronto, é isso. Eu falei de todos os passos, passo a passo, cuidados que você precisa ter nessa etapa. Importante, mais uma etapa que é uma etapa que é mais tranquila, é uma etapa que o trabalho é menor, mas mesmo assim é uma etapa que dura mais ou menos umas 2 horas. Por conta da sanitização de tudo. Todo material você agora tem que ficar paranoico com sanitizar, certo? Mas é uma coisa muito mais simples do que uma abraçagem, por exemplo. E lógico que a etapa que você trabalha menos é a fermentação, porque você não trabalha, quem trabalha é a levedura, né? Você vai estar só monitorando, só medindo. Essa última etapa ela vai dar um trabalhinho, mas não é muito trabalho, beleza? Então, meus parabéns, você chegou até aqui. Você assistiu os 5 passos, você sabe como é que você faz uma cerveja. Comece a fazer. Você viu como é tranquilo fazer uma cerveja. Não é que não seja trabalhoso, é trabalhoso. Não é que, mas também não é que seja chato. Não, não é chato. Tem uma hora que cansa. Claro, qualquer trabalho cansa. Jogar bola cansa. Jogar vôlei cansa. Mas é uma coisa altamente prazerosa. Fazer cerveja é uma coisa altamente prazerosa e você só vai saber isso fazendo a sua cerveja. Não é só, o prazer não é só fazer. O prazer é você escolher a cerveja que você quer. O prazer é você estar esperando o sabor daquela Black IPA, por exemplo. Que eu nunca tomei uma Black IPA na minha vida. Pela primeira vez eu vou tomar uma Black IPA. E quem fez essa cerveja fui eu. Isso é que é o bom, ser cervejeiro caseiro. Beleza? Comece, faça. Comece e faça. Mais uma vez eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo, certo? E aos outros vídeos. Os 5 vídeos estão aí para você assistir, reassistir, ver todos os passos. Qualquer dúvida, bota nos comentários. Vou ter o maior prazer de trocar uma ideia com você. Vão surgir várias dúvidas, com certeza, certo? Porque eu falei aqui das etapas, mas assim, tem coisas que você, na hora de fazer, vai surgir várias dúvidas, muitas dúvidas, você pode falar comigo, certo? Não se acanhe, eu estou te esperando, tá? Fez uma cerveja, me fala, beleza? E por último, muito obrigado por ter ficado até aqui. Você que assistiu os 5 vídeos, muito obrigado também. Aproveitem e até o próximo vídeo, que a gente vai mudar de assunto completamente no mundo da cerveja na cozinha de casa. Até lá!